A Procuradoria-Geral de Justiça negou o pedido feito pelo prefeito de Campinas, Jonas Donizete, para que o Ministério Público não trocasse informações com a comissão processante na Câmara sobre o caso Ouro Verde. A cúpula do Ministério Público esteve hoje na cidade para manifestar total apoio aos promotores do GAECO, que coordenam as investigações que apuram desvio de verba na área da saúde. O repórter Tiago Prudente acompanhou a entrevista coletiva feita hoje na cidade judiciária e tem mais detalhes. Tiago, boa noite para você. Boa noite, Salomão, e para quem acompanha o Band Cidade, essa coletiva que aconteceu hoje no período da tarde, com a presença do subprocurador de Justiça, o Mário Luiz Sarrubo, a cúpula do MP que esteve em Campinas para manifestar o apoio aos promotores do GAECO que coordenam aí a Operação Ouro Verde, que apura desvios de mais de 7 milhões de reais, mas que, segundo a promotoria, podem chegar a mais de 20 milhões devido aos impactos provocados pela corrupção. Durante a coletiva, o subprocurador confirmou que teve uma reunião com o prefeito Jonas Donizete na sede do Ministério Público em São Paulo. O prefeito que procurou o Ministério Público, a Procuradoria, para então fazer uma reclamação dos promotores do GAECO, que estaria sendo feita uma troca de informações entre o GAECO e a comissão processante que investiga a omissão do prefeito Jonas Donizete no escândalo de corrupção do Ouro Verde. Um documento chegou a ser feito, representado, e o subprocurador falou um pouco dessa questão. A alegação era de que o GAECO de Campinas estava se movimentando junto com a comissão processante, alimentando a comissão processante aqui da Câmara Municipal. E o que nós detectamos foi apenas o cumprimento daquilo que é praxe, insisto, na nossa função, no nosso dia a dia. Nós, evidentemente, dissemos a ele que se houvesse qualquer irregularidade, que ele colocasse no papel, e que se providências tivessem que ser tomadas, elas seriam tomadas, que esse documento chegou, né, e já está, inclusive, despachado. Nós averiguamos efetivamente o que aconteceu e não havia, na nossa visão, qualquer tipo de irregularidade. O prefeito já deve estar sendo, inclusive, cientificado, se é que já não foi lá, a tramitação interna nossa, sem qualquer tipo de irregularidade. Está arquivado o requerimento que foi feito na Procuradoria-Geral de Justiça. Os promotores, também o subprocurador, reforçaram durante a coletiva que não há um racha. Durante a semana, depois de um habeas corpus dado pelo Tribunal de Justiça aos réus da terceira fase que estavam presos, houve aí a alegação da defesa dos réus de que haveria um racha entre o Ministério Público, já que o MP, o representante do MP naquela reunião, foi favorável à soltura. O que o MP disse que não é favorável à soltura dos réus e vai pedir, inclusive, a prisão deles novamente. A gente preparou um material para esclarecer isso melhor para vocês, dá só uma olhada. O habeas corpus do Tribunal de Justiça, concedido no último dia 5 de fevereiro, determinou a soltura de todos os réus da terceira fase do Ouro Verde, incluindo o ex-secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura, Silvio Bernardim. A decisão do TJ foi usada pela defesa dos acusados para dar a sensação que o Ministério Público teria concordado com a soltura dos investigados. Isso porque o promotor que fez a sustentação oral no julgamento defendeu a liberdade dos presos. O próprio prefeito Jonas Donizete citou o parecer favorável do membro do MP na análise do HC, durante depoimento à comissão processante, no dia 7 deste mês. O secretário Silvio, que teve a sua prisão decretada, foi solto recentemente, né, sobre medidas cautelares, com parecer favorável, inclusive, do Ministério Público, né? O Ministério Público deu parecer favorável à soltura. Porém, na coletiva de hoje, o Ministério Público esclareceu que o órgão é contra a soltura dos réus e que apenas o promotor que fez a sustentação oral teve um entendimento diferente. O parecer do procurador de justiça que atuou nesse caso era contrário à libertação dos impetrantes do habeas corpus, mas o colega que atuou em plenário, porque nem sempre aquele que dá o parecer é o que atua no plenário, ele entendeu por concordar com a tese da defesa e isso, quero crer, possa, porventura, ter colaborado
pela decisão de libertação. Agora, a decisão judicial nós cumprimos e, como sempre, usamos dos recursos cabíveis. Estão sendo manejadas as medidas judiciais cabíveis para que essas prisões se restabeleçam. Nós acreditamos que isso possa acontecer. Bom, durante a coletiva ainda foi tratada a questão de ameaças ao juiz do caso em primeira instância, Caio Ventosa. O subprocurador disse que há uma investigação em andamento, mas não deixou claro que tipo de denúncia, que tipo de ameaça teria sido feita. Nós podemos lembrar que durante a prisão na terceira fase da Operação Ouro Verde, o então empresário Silvino de Godoy, dono do jornal Correio Popular, no momento da prisão, segundo a denúncia do Ministério Público, fez algumas ameaças de quem estaria prendendo, quem estaria mandando prender ele, mas o subprocurador não deu detalhes sobre essa ameaça, só falou apenas da investigação, que tem uma promotora cuidando do caso. Tem uma promotora de justiça já responsável por essa investigação e nós vamos aguardar as providências que ela entenda cabíveis aí com total tranquilidade. Então, dizer que aconteceu seria leviano da minha parte, mas há uma investigação, portanto, há indícios. Agora, isso pode ser ou não verdadeiro, vamos aguardar, vamos investigar, existem aí os meios adequados para se chegar a essa conclusão. No fim da coletiva, foi questionado já uma outra operação que teve na cidade, aquela do caso Sanasa, que apurou um esquema de corrupção na empresa de abastecimento da cidade, inclusive com a presença do promotor que, na época, coordenou, então, a investigação e se fez um paralelo daquela investigação que culminou com a cassação do então prefeito Hélio de Oliveira Santos e também do vice Demétrio Vilagra, com o que acontece agora. Dá só uma olhada que o promotor disse. No caso Sanasa, independente da decisão que tenha sido tomada pela Câmara Municipal, independente do mérito dela, o que os vereadores demonstraram à época foi que tinham sim independência para atuar, independência para analisar o caso, dentro da sua vertente de fiscalização do Poder Executivo, que no momento social talvez seja tão ou mais relevante que a função legislativa propriamente dita. Então, assim como naquela época a Câmara Municipal demonstrou imparcialidade, lisura e efetividade e a coragem para tomar as decisões que tomou, o que o Ministério Público espera é a mesma coisa, que a Câmara Municipal e a atual composição dos vereadores mantenha sua imparcialidade, sua isenção e qualquer que seja a decisão que tenha que ser tomada, que ela tenha que ser tomada com bravura e com coragem. A comissão processante que tem até o dia 7 de março para julgar, então, a omissão ou não do prefeito Jonas Donizete no escândalo de corrupção do Hospital Ouro Verde. A defesa do prefeito que já apresentou aí a sua peça final e agora o relator do caso, o vereador Gilberto Vermelho, faz o relatório que deve ser entregue aí na próxima semana. Salomão. Bom, Thiago Prudente fazendo um resumo do que foi a entrevista coletiva hoje da Procuradoria-Geral. Faltaram algumas respostas, né? O Jonas é investigado na Procuradoria-Geral de Justiça, mas a coisa não anda. Faltaram respostas acerca de outros atores que já apareceram. Já falei aqui, foram citados os dois sobrinhos do prefeito Jonas Donizete, o Luiz Lauro Filho, flagrado num grampo telefônico, fazendo uma espécie de intermediação para o esquema, ou pelas pessoas, né, que integravam o esquema criminoso para que pudesse ir para outras prefeituras, e também o senhor Michel, que é secretário do prefeito atualmente e que teria sido aí, né, um dos responsáveis por intermediar reuniões, é citado em alguns momentos. Respostas sobre esses atores faltaram, pelo menos por enquanto, ao Ministério Público, que não descarta a execução de novas operações a qualquer momento. Mas a gente continua repercutindo o caso com a Rose Guglielminetti. Rose, eu sei que tem gente que fala, está imaginando, nossa, mas a Band só fala desse caso, mas é um caso importante para a cidade de Campinas, né? Porque nós estamos discutindo a possibilidade de cassação de um prefeito, nós não podemos fechar os olhos para essa situação. O que você conseguiu conversar hoje lá com os vereadores? Como é que repercutiu a fala do Ministério Público, essa situação toda envolvendo a nossa cidade, hein, Rose? Boa noite, Salomão. Boa noite a todos. Salomão, eu conversei com 2 dos 3 membros da comissão processante.
o relator, né, que é o vereador Gilberto Vermelho, ele disse que ele não viu interferência do Ministério Público junto à comissão processante, ao contrário, foram eles que tiveram a decisão de ir até o Ministério Público, eles oficiaram não só o Ministério Público, como a Defensoria e a OAB da abertura, né, da comissão processante que investiga o prefeito de Campinas, que ele entende como sendo normal. Eles pediram alguns documentos que foram encaminhados para a CP, que inclusive ele disse que vai usar esses documentos da investigação do Ministério Público no pedido, no relatório dele, que vai decidir se pede ou não a cassação do prefeito Jonas Donizete, mas que em momento algum houve uma interferência, um movimento para poder fazer com que a CP pudesse culpabilizar o prefeito. Uma outra coisa que ele disse em relação à fala do doutor Amauri, de que espera que a Câmara haja com lisura, ele disse que a Câmara e pelo menos a CP vai agir com lisura, com justiça, se for culpado vai pedir a condenação e se não for culpado vai inocentar o prefeito. A mesma coisa falou o presidente da comissão, o Luiz Cirilo. Ele disse que a lisura e o comprometimento com aquilo que a população quer é o que a CP vai decidir já nas próximas semanas. O Vermelho disse que deve entregar o relatório já na semana que vem para poder votar na outra semana, então vai adiantar um pouquinho esse 7 de março. É isso, Salomão. Eles disseram que vão agir com lisura, disseram que o Ministério Público não interferiu e que eles estão muito tranquilos em relação à decisão que eles irão tomar aí nos próximos dias. Salomão. É o mínimo que se espera, com certeza, né? Obrigado a Rose Guglielminetti falando ao vivo com a gente. É claro que nós continuamos todos aqui do Grupo Bandeirantes acompanhando de perto essa investigação e que os fatos sejam apresentados e efetivamente a gente tenha, né, a decisão sobre a culpa dessas pessoas citadas ou não, né? Porque há a possibilidade também de que elas sejam inocentadas. Caberá aí aos vereadores e à população de Campinas interpretar todos esses fatos.